Esta semana, eu parei para meditar na palavra do Senhor, lá em Atos 12, e ali eu descobri, eu já conhecia essa passagem, mas me saltou os olhos, quando eu vi que um homem chamado Herodes Antipas I, ele morreu porque ele não atribuiu a glória a Deus. A Bíblia diz que ele subiu em um lugar para discursar, e naquele momento o povo começou a enaltecer o nome de Herodes, dizendo que ele falava como um Deus, e ao invés daquele homem devolver a glória para Deus, ele segurou aquela glória, e a Bíblia vai nos dizer que depois de 5 dias aquele homem morreu, comido de bicho, diz a palavra do Senhor, Atos 12. Então, irmãos, nós devemos em todo tempo, em todo lugar, em qualquer situação, louvar, render graça e louvor ao nome do Senhor. Porque Ele é bom, porque as tuas misericórdias não têm fim. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela renova todas as manhãs. Então, nós devemos tão somente louvar a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias comigo, no livro de Salmos, Salmo 103, nós iremos meditar do 1 ao 5, e aí eu gostaria de ler também com os irmãos me permitam também ler Salmo 116, do 1 ao 5, e o versículo 12. Salmo 103, 1 ao 5, depois nós iremos ler ainda no Salmo 116, nós iremos pular alguns capítulos, e iremos meditar do 1 ao 5 e o 12. Diz assim a palavra do Senhor: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O 116 agora, irmãos. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, por isso o invocarei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus é misericordioso. 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Até aqui. Pai, nós te louvamos por estar mais uma vez na tua casa e pela oportunidade, Deus, de ouvir a tua palavra. Deus, digna esta palavra de toda aceitação, como disse o apóstolo Paulo, da qual o Senhor nos enviou para nós, pecadores, do qual Paulo disse, e eu também digo, sou o principal. Fale aos nossos corações, no nome santo e doce de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos diante de uma palavra que fala sobre louvor, ações de graça, E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã um pouquinho. A gratidão é um sentimento, é o tema dessa mensagem, que deveria nortear as nossas vidas. Nós devemos em todo o tempo ser grato a Deus. Quando, irmãos, nós estamos passando por qualquer luta, todo cristão, ele procura se voltar a Deus em oração, em jejum, através da palavra. Pelo menos essa deveria ser o comportamento, nosso, de se voltar ao Senhor. E nós entendemos que essa é uma ferramenta espiritual de grande valia.
A oração, o jejum, a busca pela palavra, nos fortalece, nos mantém de pé. Mas, além dessas ferramentas, dessas armas que o Senhor nos dá, há uma arma também muito poderosa, que é a oração de gratidão. Porque é muito natural, irmãos, é muito comum, no momento de grande luta, nós focarmos a oração, né? Se a questão é enfermidade, nós iremos fazer uma oração para que o Senhor venha curar, né? Se é uma porta fechada, nós iremos focar a oração para que o Senhor possa abrir as portas. Se é libertação, nós iremos orar ao Senhor para que o Senhor venha trazer uma libertação. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos de render graça ao Senhor. Nós nos esquecemos de louvar a Deus, ainda que com a porta fechada, ainda que com alguma enfermidade, ainda que um parente, um amigo, um irmão nosso esteja passando por uma provação, nós nos esquecemos de render graça ao Senhor, porque a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, que nós louvemos o teu nome. E aqui, irmãos, nós nos deparamos com esse texto aqui do Salmo 103, o salmista insistindo para a tua alma: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E aqui nós observamos a insistência que ele fala para a tua alma: alma, não te esqueças. Alma, nós precisamos bendizer o nome do Senhor e não se esquecer de nenhum dos teus benefícios, porque é o Senhor que perdoa os nossos pecados, porque é o Senhor que sara as nossas feridas, porque é o Senhor que redime as nossas vidas de bem, de sorte que a nossa mocidade se renova. E aqui a gente percebe a insistência: alma, você não pode se esquecer de onde o Senhor te tirou. Alma, ainda que você esteja vivendo um dia de glória na tua vida, porque o Senhor nos proporciona isso, momentos de grande felicidade, momentos de abundância, de muita alegria, o salmista que nos ensina: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E por que, irmãos, dessa insistência? Porque é uma tendência em nós, irmãos, homem, mulher, nós humanos, de se esquecer dos benefícios que o Senhor faz por nós. Só o fato de estarmos aqui nesta manhã gloriosa, louvando a Deus juntamente com os irmãos, é um momento de grande alegria. É um momento de poder louvar o Senhor, porque quantos dormiram ontem e não amanheceu? Quantos estão vivendo uma vida hoje assim, desiludida, a ponto de não poder vir à casa do Senhor, porque se encontra sem esperança? E aqui a gente vê o salmista: olha, alma, se lembre, não te esqueças, porque é o Senhor que faz todas as coisas. Ele é o motivo, Ele é a razão do nosso viver. Sem Ele, nós nada poderemos fazer. E aí, irmãos, nós precisamos entender essa verdade e trazer para a nossa realidade. Precisamos sim, todo o tempo, ser grato ao Senhor, porque, como eu disse, há uma tendência em nós, humanos, de nos esquecer. E quando nós falamos isso, nós lembramos daqueles homens que foram curados pelo Senhor Jesus e somente um voltou para lhe render louvor. A Bíblia diz em Lucas que havia 10 homens leprosos, pessoas completamente desesperançadas da vida, porque a condição de um leproso naquela época, irmãos, era uma condição completamente terrível. Eles não podiam conviver em sociedade. As famílias, eles viam de longe, não podiam se aproximar. Havia um reduto que somente eles poderiam estar ali. E a Bíblia diz que Jesus passou por um lugar, e ali aqueles homens estavam, e eles clamaram de longe: Jesus, tem misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que o Senhor ouviu a oração deles e curou todos eles, mas somente um voltou para render graça ao Senhor. Isso nos mostra a nossa tendência de nos esquecer do que o Senhor tem feito por nós. Há quem diga: se você não tem nenhuma bênção para contar, conte a batida do seu coração. Você já vai ter um grande motivo para louvar o nome do Senhor. Se porventura você chegou aqui reclamando da vida: Deus não faz nada por mim, eu estou completamente assim, assado.
Pare, conte pelo menos a batida do seu coração, que você vai entender que Deus, Ele zela por nós, com um amor imenso. Precisamos desse tempo, estamos nos primeiros dias de 2024, e nós precisamos rever os nossos conceitos. Quantas vezes no ano passado nós murmuramos por pouca coisa, nós deixamos de glorificar o nome do Senhor, porque nos aconteceu algo. Mas nós devemos entender, irmãos, que as lutas, as perseguições que passamos por aqui, têm um propósito. O Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar para algo melhor e maior. E muitas vezes nós não entendemos, e ao invés de glorificar o nome do Senhor, nós murmuramos. E com isso nós retardamos a bênção. Porque a Bíblia nos diz que aquele povo do deserto de Israel, no Egito, eles não receberam a bênção logo, tão somente porque, ao invés de glorificar o Deus maravilhoso, eles murmuraram. E eu gostaria de compartilhar com você, que está lá em Deuteronômio 8, os irmãos me permitam abrir aqui a Bíblia, em Deuteronômio 8, que diz assim, os irmãos podem me acompanhar também? 8:10, diz assim: quando, pois, tiveres comido e fordes farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e fores farto, havendo edificado boas casas e habitando nelas, se tiveres aumentado tuas vacas, tuas ovelhas, se acrescentar, e a prata e o ouro se multiplicar, tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor fez maravilhas no meio daquele povo, e agora, o escritor de Deuteronômio aqui, ele separa um capítulo para orientar aquele povo. Olha, lembra o que o Senhor fez por vocês? No começo aqui diz que eles não houve necessidade de trocar as sandálias dos pés, porque o Senhor os mantinha. Queridos, em todo tempo o Senhor tem sido fiel. Nós que precisamos mudar a nossa ótica, nós que precisamos mudar o nosso olhar. Como eu disse, muitas vezes as lutas vêm para nos aperfeiçoar e não para nos matar. E aí, ao invés de glorificar o nome do Senhor, nós murmuramos. E aqui agora, o Senhor orientando o povo de Israel, o teu povo escolhido, olha, não te esqueça, lembre porque foi o Senhor. Quando você aumentar a sua renda, quando você for próspero, quando na tua fazenda tiver muitas vacas e bois, lembre que foi o Senhor que te deu. Porque é uma tendência humana de atribuir as bênçãos, o bem feito a nós, como foi o caso de Herodes Antipas, que ao invés de devolver a glória para Deus, ele tomou a glória do Senhor. E aí o Senhor o fulminou. Que nós, irmãos, nesse tempo, possamos ser grato a Deus, glorificar o nome do Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito a nós. E te digo que não são poucos. Muitas têm sido as bênçãos que o Senhor tem derramado para nós. Muitas têm sido as misericórdias. Vamos louvar, sim, sempre o nome do Senhor, vamos ser gratos ao Senhor. Vamos render graça a Ele, render louvor, porque Ele é digno de honra. Paulo nos ensina lá em 1 Tessalonicenses 5, no capítulo 18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo, irmãos, nós devemos dar graça ao Senhor. Se o que está acontecendo está dentro da boa, perfeita vontade de Deus, irmãos, vamos dar graça. Vamos louvar o nome do Senhor. E aqui Paulo insiste em tudo dai graça. É quando eu estou subindo, eu vou dar graças a Deus. Se eu estiver descendo, irmãos, eu também vou glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Porque vai haver muitos momentos na nossa vida, irmãos, que a nossa vontade é murmurar mesmo, de reclamar mesmo, porque somos humanos. Mas aí,
vem o momento de rever, de parar, de ler a palavra, e entender que glorificar o nome do Senhor, dar graça a Deus, é a vontade do Senhor. Em tudo dai graça, porque esta é a minha vontade, diz o Senhor. Precisamos render graça, louvor ao Senhor, porque Ele em todo o tempo tem sido fiel. E aí, irmãos, quando nós lemos essa palavra, lá em Salmo 116, nós percebemos um homem. Muitos atribuem esse salmo a Ezequias, outros atribuem ao Davi, né? Mas o importante, irmãos, é o conteúdo, é o que ele faz diante das lutas. E aqui a gente vê, irmãos, o salmista passando por uma grande luta. Salmo 116, ele passando por uma grande tempestade na tua vida. E as lutas que ele enfrentava, era a luta por todos os lados. Ele diz assim, laços de morte me cercaram. Ele aqui está dizendo que ele estava cercado de perigo, de problema, de situação adversa. Ele estava cercado. E nós entendemos que laço é um tipo de armadilha. De repente aquele homem estava sofrendo uma ameaça de morte. De repente o problema, de repente ele tinha recebido um diagnóstico desfavorável à sua saúde, eu não sei. Mas o que a Bíblia nos diz aqui é que ele estava sofrendo muito. Eram problemas externos. Havia também problema interno. E ele diz, angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele também estava sofrendo, a alma dele estava completamente dilacerada, amargurada. E o que ele faz, irmãos, diante dessa situação? O texto diz que quando ele se depara com essa situação, ele começa a invocar o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Há uma outra tendência humana, irmãos, que diante dessa situação é a gente se afundar, é a gente se apostatar da fé, entrar o ceticismo dentro de nós, dar cabo da própria vida, como a gente vê aí em vários noticiários. Mas o que ele fez, o que ele nos ensina aqui, ele invocou o nome do Senhor, ele se voltou para Deus e começou a invocar o nome do Senhor. É nos momentos de luta, irmão, é nos momentos de tempestade que a gente descobre quem é o nosso Deus. É nesse momento que o Senhor se manifesta com grande poder sobre as nossas vidas. E é por esse motivo que muitas vezes nós somos provados. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecem alguma perseguição. Nós somos perseguidos sim. E aí a Bíblia fala, se perseguir o dono, o rei dos reis, quanto mais nós serviçais. Nós devemos entender essa realidade. E aí, muitos nessa situação, ele se desespera e dá cabo da sua própria vida, mas o salmista falou, eu invoquei o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, ele descobre maravilhas do Deus que ele está buscando. Ele descobre que Deus é compassivo, que Deus se compadece de nós. Muitos têm falado, você é crente, cadê o seu Deus? Não é assim? Muitos desdenham de nós, cadê o seu Deus? Mas quando a gente começa a buscar o Senhor, nós descobrimos quem é o nosso Deus, a gente descobre que Deus é compassivo, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia de nós, versículo 5, ele descobre que Deus se compadece dele, que Deus chora também com os nossos choros, que Deus, ele olha para nós com um olhar de compaixão, de misericórdia, que Ele não está, irmãos, nos céus, olhando para nós e se divertindo com as nossas lutas, Ele se compadece de nós. E ele descobre também que Deus interviu na sua vida de uma forma completamente maravilhosa, o versículo 8, porque Tu, Senhor, livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Quando o salmista, diante dessa situação que eu acabei de falar, com problemas externos e internos, quando ele começa a invocar o nome do Senhor, ele descobre duas coisas maravilhosas sobre Deus. Ele descobre que Deus é compassivo, que Deus ele se compadece de mim, de você. E ele também descobre
que Deus intervém na nossa vida. E Deus é tão maravilhoso, o cuidado de Deus é tão magnífico, tão pleno sobre as nossas vidas, que Deus cuida de nós em todas as áreas. Ele é que Ele descobre uma intervenção espiritual. Porque Tu, Senhor, livraste minha alma da morte. É o maior mal, que é o pecado. Porque é o único mal que pode nos afastar de Deus, é o pecado. Não é a pobreza, não é os problemas da vida, mas o pecado tem o poder sim de nos afastar de Deus. E aqui ele vê o Senhor livrar ele da morte, do pecado. E aí o versículo continua: livraste os meus olhos das lágrimas. O Senhor também intervém no seu emocional. Deus cuida de você. Deus chora quando você chora. Ele se importa com a tua vida sim, com os seus problemas sim. Mas precisamos nesse tempo direcionar os nossos problemas. A palavra do Senhor nos ensina a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida do nosso emocional. Quando o nosso emocional está abalado, em frangalhos, Ele vem, Ele cuida, Ele trata. Ele livra os nossos olhos das lágrimas. E há uma outra intervenção, a intervenção moral. O versículo diz que Ele livra os nossos pés da queda. Sozinhos, irmãos, nós não conseguiremos. Sozinho, nós não iremos alcançar a promessa que o Senhor tem nos prometido. E a Bíblia que nos diz que Deus, Ele livra os nossos pés também da queda. Ele nos ajuda na caminhada. Não pense, nós, igreja, irmãos, que estamos sozinhos na caminhada. Há um Deus que zela por nós, que cuida da minha e da tua vida, com cuidado inexplicável, que quer que nós alcancemos o céu. Ele tem cuidado de nós. Ele zela por mim e por você. Essa alegria, irmãos, de nós cristãos servir esse Deus tão maravilhoso, de render graça, de ser grato tão somente a Ele. E quando o salmista ele descobre todos esses benefícios, todas essas maravilhas, o que ele faz? Ele rende graça ao Senhor. No versículo 12 ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? O que daremos nós ao Senhor por todas essas dádivas, por todos esses livramentos, pela nossa família linda, pela provisão, pelo pão que está sobre a mesa, por ter pastor nos pastoreando, por ter irmãos nos amando e orando conosco? O que daremos nós ao Senhor? Ele diz: invocarei o nome do Senhor. Ele louvou o nome do Senhor. O salmista, Salmo 51, se não me falha a memória, ele falou que se Deus, se Ele quisesse bens, o salmista falou: eu os daria. Mas o Senhor não se compraz de holocausto nem de sacrifício. Não é isso que Deus quer de mim nem de você. Porque o salmista fala: Deus, se o Senhor se compraz de bens, eu os daria. Eu daria as minhas fazendas, o salmista Davi falando, eu daria os meus gados, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor se alegra com o coração quebrantado e contrito, e esse eu vou te dar. Precisamos nesse tempo nos constranger com o Espírito Santo, e estar diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, porque esse coração quebrantado e contrito louva, exalta o nome do Senhor. Vamos, nesse tempo, irmãos, render graças ao Senhor. Nesse tempo, mesmo com muitas lutas e dificuldades, não vamos nos esquecer de todos os benefícios que Ele tem nos feito. E o salmista, o primeiro compromisso que ele fez foi ser grato ao Senhor, grato a Deus, por tudo que Ele havia feito. E aqui a gente percebe que esse compromisso não era um compromisso emocional, né?
ele não estava embaixo de emoção quando ele fez esse compromisso de ser grato a Deus. Ele falou: Deus, enquanto eu viver, eu vou ser grato ao Senhor. Não era algo de momento. Ele aqui está dizendo que não era algo transitório nem passageiro. Ele falou: Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim, enquanto eu viver, eu vou louvar o teu nome. Vamos assumir esse compromisso no nome de Jesus? Porque quando nós assumimos no nome do Senhor, Ele nos ajuda. O segundo compromisso, ele falou: eu vou te amar. Independente de qualquer coisa, Senhor, eu vou te amar. E quando eu amo, eu vou ter prazer na tua lei. Quando eu amo, eu vou ter prazer de evangelizar. Quando eu amo, eu vou ter prazer de estar na tua casa de dia e de noite, contemplar a tua formosura. E o outro compromisso, o terceiro e último compromisso, ele falou: eu andarei na tua presença. Ele quis dizer que, Senhor, depois de tudo que o Senhor tem feito por mim, eu não quero andar mais errante. Eu não quero andar mais tropeçando, caindo. Eu quero andar na tua presença. Eu quero sentir prazer de estar na tua presença, de glorificar o teu nome. Que nós nessa manhã, queridos, nós possamos assumir esses compromissos diante do Senhor. E entender, levar sempre a nossa alma a este lugar de gratidão, lugar onde o Senhor, Ele está. Nós precisamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo, porque essa é a vontade do Senhor, de estar sempre diante dEle com ações de graça, assim como aquele leproso que voltou, e a Bíblia diz que aquele leproso era estrangeiro, ele voltou e glorificou o nome do Senhor. E aí Jesus perguntou: meu filho, não foram 10? Onde estão os outros? Ele falou: Senhor, só eu voltei para lhe render graças. Que nesse tempo, nesta manhã, nós possamos representar esse umzinho, esse estrangeiro, né, que de repente era menosprezado pelos demais, mas ele voltou entendendo que somente o Senhor poderia restabelecer a sua saúde. Ele voltou entendendo: somente o Senhor Jesus pode fazer eu voltar a conviver com a minha família. Somente o Senhor pode fazer eu voltar a viver em sociedade. E ali ele glorificou o nome do Senhor. Que sejamos nessa manhã, nesse tempo, nesse 2024, gratos ao Senhor, entendendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é galardoador daqueles que buscam. Lá em Neemias, já estou encerrando, lá em Neemias, no capítulo 9, a partir do versículo 5, a gente observa os levitas, parando para dar graças a Deus, por tudo que Deus fez por eles. Depois que o muro, né, é reconstruído, os levitas param e rendem graça ao Senhor. E nesse momento de oração de gratidão, ele começa a relembrar a Deus quem Deus é, o que Deus fez, de onde Deus tirou, todo o processo, irmãos, que os israelitas passaram no deserto. E ali os levitas reconhecem isso, quem foi Deus e quem era Deus para ele, reconhece os seus pecados, as falhas, que muitas vezes eles murmuraram, muitas vezes eles deixaram de glorificar a Deus para seguir outros deuses. E depois de tudo isso, eles assumem um compromisso de guardar, de esconder os mandamentos do Senhor no teu coração. A gratidão nos dá esse privilégio, irmãos, de voltar, de entender, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Um coração grato, quando nós oramos com gratidão, o Senhor nos faz lembrar de onde Ele nos tirou. Quando nós oramos com gratidão, assim como os levitas oraram, nós começamos a lembrar: olha, no ano passado, na data tal, o Senhor fez isso por mim, e não é diferente hoje, Ele pode fazer de novo.
Quando nós oramos com gratidão, nós vamos lembrar que Deus nos tirou lá do charco de lodo, do pecado, e aí a gente ora e a gente lembra, poxa, um amigo, um irmão está nessa situação, mas ele fez comigo, ele pode fazer com ele também. A gratidão nos leva para esse lugar, lugar de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu te convido nessa manhã a se colocar de pé. Nós vamos orar a Deus, agradecer. A nossa irmã Rainha vai estar louvando a Deus com mais um louvor. E logo mais à noite, irmãos, eu esqueci de falar no começo, o pastor Leonardo estará aqui conosco, tá bom? Ele está voltando agora, e à noite ele estará aqui. Mas antes eu quero orar com você. Nós vamos nesse tempo pedir a Deus um coração grato, um coração que glorifique ao Senhor, mesmo diante das lutas. Irmãos, não se iluda. Existe muito evangelho pregando que a nossa vida é só mar de rosa. É mentira. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a perseverar, a ser constante. Sabemos que com o Senhor nós iremos transpor todas as lutas, mas não é fácil. Passamos por muitas lutas e dificuldades, mas em todo tempo precisamos ser um hino de louvor em nossos lábios. Em todo tempo nós precisamos revisitar o nosso coração e lembrar o que o Senhor tem feito por nós. A gratidão é a memória do coração. O grato, ele revisita o que o Senhor fez no passado, o que o Senhor fez ontem, e ali ele consegue tirar força e glorificar o nome do Senhor. O cristão, ele louva a Deus não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez, e pela certeza do que ele ainda irá fazer. A Bíblia nos diz que Jesus, antes de multiplicar o pão, ele levantou o pão e deu graças a Deus. Josafá, quando estava diante de uma situação difícil da tua vida, aonde os moabitas estavam a ponto de destruir o seu povo, ele colocou a nação para agradecer a Deus pelo milagre que Deus ainda iria fazer. O que nós aprendemos com isso? Aí você pode falar, irmão, mas Jesus é Jesus, Ele fez, porque Ele é Jesus. Mas com isso Ele nos ensina. Vamos dar graça a Deus antes da vitória chegar. Vamos ter esse contentamento no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, glorifique a Deus já pela libertação do seu filho, pela libertação do seu esposo que está lá fora. Já dá glória a Deus, já fala assim, Deus, obrigado, porque eu já vejo ele aqui do meu lado. Glorifique a Deus. Deus, obrigado por essa porta que se abriu, por esse diploma. Deus, obrigado por essa faculdade que o Senhor me deu. Estava difícil, impossível, era apenas 10 vagas, mas o Senhor confiou a mim. Somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Há um maior conosco. O Criador dos céus e da terra habita no céu, mas habita no meu e no teu coração. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos meninas dos olhos de Deus. Somos especiais para o Senhor. Pai, nesta manhã nós te glorificamos, Deus. Te glorificamos por essa manhã maravilhosa, na qual nós podemos ouvir hinos entoados a Ti. Deus, nós exaltamos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Deus, nós engrandecemos o Teu nome pelos livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor tem nos dado. Quantos livramentos, Senhor, o Senhor tem nos dado e a gente nem sequer sabe. Nós paramos aqui para render graça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Deus, obrigado pelos filhos que se converterão em nome de Jesus. Nós já te agradecemos. Obrigado, Deus, pela libertação desse esposo ou dessa esposa que o nosso irmão tanto clama. Obrigado por essa porta, Deus, que já se abriu. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é fiel. E a Tua palavra diz que o Senhor não pode negar a si mesmo.
Deus, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na nossa vida. Seja exaltado através da Tua igreja, Pai. Nós Te louvamos no nome santo e doce de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.